Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Chatbots e Assistentes Virtuais. E nessa aula a gente vai falar sobre algumas limitações e também desafios relacionados à área ali de desenvolvimento de chatbots, assistentes virtuais, a comunicação que a gente realiza entre esses sistemas robotizados, né, ali do nosso dia a dia, Siri, até mesmo o ChatGPT ou então a Alexa, né, que a gente fala no nosso próprio dia a dia. Entender basicamente como que funcionam as limitações dentro desses sistemas de comunicação. Então, para essa aula, a gente vai entender então os principais motivos, os principais problemas enfrentados quando a gente fala sobre chatbots e assistentes virtuais também. Então, alguns dos tópicos que a gente vai abordar para essa aula é justamente as palavras, né, as dificuldades técnicas da linguagem que a gente tem, que a gente se comunica não só com outras pessoas, mas também com essas próprias ferramentas de chatbots e também assistentes virtuais. E além disso, a gente vai falar sobre algumas das barreiras de adoção e também confiança que a gente tem nos chatbots, né? E aí a gente pode interpretar isso como uma pessoa querendo ter um atendimento com um ser humano, né? Então, um usuário daquele sistema prefere ter um atendimento humanizado ao invés de robotizado, ok? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esses problemas que é abordado nos chatbots e também nas assistentes virtuais. Conforme os chatbots eles tenham demonstrado um potencial transformador em diversas áreas, né, em diversos segmentos, e até mesmo para ajudar vocês, ajudar a gente no nosso dia a dia, né, e reduzir limitações também de sistemas, é crucial também a gente entender que eles não são soluções mágicas, tá? E nem sempre um chatbot ele vai acertar. Mas o importante é que a gente entender que ele está errando tentando acertar, ok? Então ele também vai possuir suas próprias limitações, também vai possuir seus próprios desafios. Então a gente vai compreender algumas dessas barreiras técnicas que a gente tem quando a gente fala sobre chatbots e assistentes virtuais, e também algumas das barreiras comportamentais também, para entender, para planejar e implementar também esses chatbots de maneira eficaz e realista também, evitando assim as frustrações quando a gente fala sobre usuários e também empresas, ok? Então, quando a gente fala sobre as limitações dos chatbots, a gente pode ter um primeiro tópico aqui, que é justamente a compreensão da linguagem natural, ou então o processamento da linguagem natural, né? Que nas outras aulas a gente viu e apelidou isso carinhosamente como PLN, processamento da linguagem natural. Então, o PLN que vai fazer todo o processo de compreensão da linguagem humana, né, do entendimento da nossa linguagem humana, o entendimento das gírias, o entendimento das variações, ok, linguísticas que a gente tem na nossa língua, e até mesmo a maneira de comunicação. Então, o PLN vai tentar resolver todo esse problema relacionado à nossa linguagem natural, nossa linguagem humana, ok? Até mesmo porque a gente tem várias variações. Então, eu estou falando com vocês aqui a partir de uma conotação, né? Mas vocês falam com os avós de vocês a partir de uma outra maneira, com o amigo de vocês, com a mãe de vocês de uma outra maneira. E é isso que justamente pode ser uma das limitações do chatbot, né? Então, quando a gente fala sobre o processamento da linguagem natural, a gente se refere principalmente à ambiguidade das palavras, né? Então, a nossa linguagem humana, não só a nossa linguagem, né, português, mas toda a linguagem humana, ela é totalmente ambígua, né? Então, uma mesma frase, muitas das vezes, ela pode ter o mesmo significado. Então, claro, dependendo também do contexto, da entonação que a gente vai utilizar, ou então até mesmo as gírias e as variações que a gente tem dentro de regiões diferentes, do sul, do norte, do nordeste. Então, o próprio chatbot pode ter uma certa dificuldade em desambiguar essas palavras que a gente tem e essas variações também da nossa própria linguagem. Então, quando a gente fala, por exemplo, vou pegar um ônibus para ir para o trabalho, isso pode ter ali significados e representações diferentes para o chatbot e também para mim assistentes virtuais. Além disso, os sinônimos e as variações também das palavras podem ser uma das limitações técnicas dos chatbots. Então, às vezes, a gente pode expressar uma mesma intenção de maneiras diferentes, né? Através de sinônimos diferentes, através de variações diferentes também. A maneira que eu falo não é a mesma maneira que meu colega vai se comunicar com um chatbot, com um tipo de assistente virtual. Então a gente precisa treinar esse chatbot, a gente precisa fazer com que esse chatbot ele passe, querendo ou não, por várias etapas de aprendizado, já que ele vai fazer o uso do processamento da linguagem natural, então a gente precisa
mostrar para o chatbot que existem esses sinônimos, que existem essas variações, que existem essa ambiguidade das variações da nossa língua. Então a gente precisa treinar o chatbot para entender e reconhecer todos esses desafios. Além disso, a própria maneira de escrita. Às vezes, quando a gente se comunica e quando a gente fala com o chatbot, a gente pode ter erros de digitação e também erros gramaticais em uma sentença, né? Em uma frase que a gente vai passar para o ChatGPT ou então para outras ferramentas de chatbot. Os chatbots eles podem ter dificuldade em interpretar essas mensagens com os erros ortográficos, gramaticais ou então até mesmo as abreviações informais que a gente fala, né? Então é normal numa frase a gente colocar, ao invés de você, colocar VC, que é uma abreviação que querendo ou não a gente faz, né? Ou então até mesmo o uso do porquê. Ao invés da gente utilizar a maneira extensa da palavra, a gente só coloca as iniciais P e Q, certo? Então a gente tem essas abreviações que também podem ser alguns dos desafios técnicos que a gente tem quando a gente fala sobre os desafios e limitações dos chatbots. Além disso, a gente tem o próprio sarcasmo e também a ironia dentro de uma sentença que a gente fala. E é normal, isso aí são características da nossa linguagem, características de nós, seres humanos, quando a gente fala com outras pessoas. E se a gente fala com outras pessoas, é claro que a gente vai passar isso também para uma comunicação de um chatbot. Então, às vezes, a detecção de emoções e também nuances, como sarcasmo, é extremamente complexo para um chatbot, para um sistema de chatbot entender o que isso significa. Às vezes o algoritmo não vai conseguir detectar que aquilo que eu estou falando para ele é um sarcasmo, então uma ironia. Então isso pode ser uma limitação, isso é uma limitação do chatbot. Além disso, outras limitações que a gente pode ter é basicamente os contextos que a gente tem das conversas. Então, muitas das vezes, quando eu me comunico com o chatbot, eu acabo falando muita coisa. E aí, com isso, ele vai gerando um contexto para cada conversa que eu vou tendo com o chatbot. E muitas das vezes eles podem se perder através desse contexto. Ou seja, conforme mais longa for a minha conversa, mais ele vai tendo a possibilidade de se perder dentro dessas conversas, dentro desse contexto que eu estou entregando para ele. Ou seja, isso pode gerar uma confusão para o bot, entendeu? Fazendo com que até mesmo ele se esqueça dessas informações anteriores. Alguma das limitações que a gente tem é lidar com o inesperado, que é o que a gente chama no âmbito técnico de out of scope, ok? Chatbots eles são treinados para lidar com as intenções e cenários específicos. Então, quando um usuário, quando uma pessoa faz uma pergunta diferente, ou então ele apresenta um cenário diferente para esse chatbot, às vezes ele não vai fazer o que foi projetado. Então, ele pode gerar um erro inesperado ou um retorno como, por exemplo, não entendi. Então, como que a gente pode mitigar ou superar esses desafios? Primeiro, a gente precisa definir um escopo claro, ok? Começar com um escopo limitado e expandir gradualmente, né, as capacidades do chatbot. Além disso, criar um design de conversa robusto. Escalonamento também para humanos, que é implementar um processo de escalonamento eficiente para os agentes que a gente cria de chatbots, ok? Além disso, o monitoramento direto do chatbot e também a otimização daquele processo. Gerenciar também as expectativas que os usuários têm daquele chatbot e verificar se ele está sendo efetivo ou não. Além disso, claro, a atenção à ética e também à privacidade daquelas informações que estão sendo geridas ali pelo chatbot e pelo humano. Espero que você tenha gostado da aula, muito obrigado pela sua participação e até mais!